Graças a Deus. Eu louvo ao Senhor por a gente poder cantar e louvar e adorar o Senhor juntos. Eu quero compartilhar a palavra de Deus com os irmãos a respeito do que significa seguir a Jesus. Quais são as implicações de eu ser um seguidor de Jesus Cristo? Falar sobre seguir alguém ou seguir alguma coisa talvez seja muito pertinente hoje, porque nós nunca tivemos tantos seguidores no mundo como nós temos hoje. Você é seguidor de alguém? Quem é seguidor de alguém aqui, levanta a mão. Eu, aliás, sou seguidor de muitas pessoas. Nas redes sociais, eu e você somos seguidores de muita gente. Quando muitas vezes você aceita alguém lá no teu perfil do Facebook, significa que não só às vezes quando você aceita, você não é só um amigo daquela pessoa, mas você pode estar sendo um seguidor daquela pessoa. De modo que você poderá acompanhar as postagens, as publicações daquela pessoa. Assim acontece também em outras redes sociais, como por exemplo o Twitter. As pessoas então começam a seguir uma personalidade, começam a seguir alguém que eles acreditam valer a pena seguir, e elas começam a acompanhar tudo aquilo que as pessoas acreditam, pensam e muitas vezes coisas que elas fazem são compartilhadas na rede social e os seguidores então passam a acompanhar essas coisas. Agora eu vou perguntar de novo, quantos aqui são seguidores de alguém? Pera lá, irmão, quem daqui tem Facebook? Levanta a mão. Vê lá se não é seguidor. Seguidor de muita gente. Acontece então que nesse sentido é bom a gente começar a pensar o que significa seguir a Jesus Cristo. Qual é o sentido do discipulado que nós abraçamos? Qual é o sentido de seguir a Jesus? Será que seguir a Jesus é como seguir alguém, uma personalidade no Twitter? Será que seguir a Jesus é como seguir alguém no Facebook? Então, eu olho para a palavra de Deus e eu percebo que seguir a Jesus tem um sentido muito maior, mais profundo, mais belo, mais significativo para nós. Para todos aqueles que aceitarem seguir e caminhar na direção de Cristo. Na palavra de Deus, no Evangelho de Marcos, Jesus, depois de ter sido João preso, Jesus começa a pregar então o Evangelho, inicia o seu ministério de pregação, e ele vai por toda a Galileia pregando o Evangelho do reino de Deus, chamando as pessoas ao arrependimento e dizendo: o tempo chegou, o reino de Deus está entre vocês. Creiam no Evangelho, arrependam-se e creiam no Evangelho. Jesus começa a pregar o Evangelho. No relato de Marcos, nós temos aqui que Jesus está caminhando à beira-mar e então ele encontra algumas pessoas, alguns trabalhadores, pescadores, os convida a segui-los e, segundo o Evangelho de Marcos, eles imediatamente deixam as redes, deixam o seu trabalho e começam a seguir a Jesus. Parece que essa convocação aqui de Marcos foi assim como a gente, quando você recebe aqueles pedidos, de alguém pede para aceitar você como amigo na página da rede social, e você, às vezes você olha a foto, você não sabe quem é, mas olha ali, parece que tem uns contatos em comum, né? Tem uns amigos em comum, você, aceita. Você não entra na rede social para ver de fato quem é aquela pessoa, ver o que ela anda postando, o que ela anda dizendo. A gente só dá uma olhada assim, vê os contatos em comum, você pensa, é da igreja, aceita e vai em frente. Parece que esse tipo de aceitação desses rapazes foi mais ou menos assim. Se a gente dá uma olhada no Evangelho de João, no texto correlato, nós vamos perceber que, em especial, André e também Pedro tiveram um encontro com Jesus anterior a esse momento que Marcos está narrando. Eles já estiveram com Jesus antes. Aliás, diz o texto de João que Jesus está passando, então, João Batista, mais 2 de seus discípulos, e um deles era André. João Batista diz: olha o Cordeiro de Deus ali. Então Joé vai ao encontro de Jesus, conhece Jesus e chama Pedro para conhecer a Jesus. E eles passam um tempo, eles conhecem Jesus. Mas esse não é o momento que eles abraçam o discipulado ainda. Eles tiveram já um contato com Jesus, eles já haviam visto e falado com Jesus, mas não abraçaram nesse momento o discipulado. Isso vai acontecer nesse relato de Marcos. Quando Jesus está passando e Jesus diz: venham após mim e eu farei vocês pescadores de homens. A impressão que dá é que era a primeira vez que eles estavam vendo Jesus. Não era a primeira vez que eles estavam vendo Jesus.
Eles sabem quem é Jesus, sabem qual é a proposta de Jesus, a proposta de ensino, a maneira como Jesus vê o reino de Deus, já tiveram contato com Jesus, e eles sabiam, entenderam, vale a pena segui-lo. Então eles deixam imediatamente as redes e começam a caminhar com Jesus Cristo. Isso também acontece com outros irmãos, Tiago e João, que eram provavelmente associados no trabalho da pescaria junto a Pedro e André. Eles também estavam consertando as redes, deixam o trabalho, deixam os pais, deixam a família e seguem Jesus. Diz o texto que eles deixaram no barco a seu pai Zebedeu com os empregados. Tiago e João provavelmente eram rapazes bem-sucedidos nos negócios. Eles tinham funcionários a seu serviço. E eles deixam aquilo tudo para seguir a Jesus, para caminhar com Jesus. Então, o que significa caminhar com Jesus? O que acontece depois me ensina algo sobre a caminhada com Jesus. Os relatos seguintes me ensinam um pouco sobre o que significa andar com Cristo, o que significa ser um discípulo de Jesus. E olhando para esse texto, nós temos alguns relatos interessantes. O primeiro deles é a cura de um endemoniado em Cafarnaum. Jesus com esses discípulos, eles entram em Cafarnaum num dia de sábado. Jesus começa a ensinar, a pregar a palavra, as pessoas admiram a autoridade de Jesus. Aparece uma pessoa possessa ali, muito rápido aparece um possesso, e esse demônio na boca daquele homem diz assim: que temos nós contigo, Jesus Nazareno, vieste para perder-nos, bem sei quem és, o Santo de Deus. Jesus não dá mole para o demônio, diz: cala-te e sai desse homem. Então diz a Bíblia que o espírito imundo agita violentamente aquele homem e o deixa. As pessoas ficam admiradas da autoridade de Jesus para expulsar demônio, e alguns perguntam: essa seria então uma nova doutrina? A fama de Jesus começa a correr, diz a Bíblia, célebre. A fama de Jesus começa a correr célebre por todas as direções. As cidades na época eram muito próximas, os vilarejos eram muito próximos, então não demorou, a notícia começou a correr. Diz a Bíblia que imediatamente eles saindo da sinagoga, eles vão para a casa de Tiago e João, e então vão para a casa, melhor dizendo, para a casa de Pedro, a casa de Pedro e André. Tiago e João também estão com ele, e eles chegam lá, a sogra de Pedro está doente. Jesus então cura a sogra de Pedro, e a febre alta que ela tinha a deixou imediatamente. Diz a Bíblia que no final da tarde eles saem para fora e a multidão, o pessoal começa a trazer os coxos, os aleijados, os possessos, as pessoas doentes, para que Jesus curasse essas pessoas, porque a fama de Jesus já havia corrido. Então, logo após o pôr do sol, o pessoal começa a trazer essa gente toda para que Jesus curasse, Jesus tocasse, e diz a Bíblia que Jesus curou todas essas pessoas. No relato seguinte, Jesus se levanta de madrugada e ele procura um lugar deserto para orar. Jesus teve um sábado agitadíssimo, como o sábado que muitos de nós temos, sábado movimentado, culto de manhã, trabalho à tarde, visita, oração, culto à noite. Então Jesus chega de madrugada, ele, como as cidades eram pequenas, os vilarejos pequenos, muito populosos, seria difícil Jesus dar uma escapadinha para orar sem que fosse notado. Diz a Bíblia então que Jesus faz isso de madrugada. Ele procura um lugar deserto. Jesus quer um tempo a sós com Deus. Jesus quer um momento solitário com o Senhor. E ele vai buscar esse lugar para orar. Não demora, os discípulos chegam para Jesus, diz: Jesus, para onde é que o Senhor andava? A gente está te procurando, está todo mundo te procurando, o pessoal te quer. O Senhor está famoso, o Senhor é uma bênção aqui. Então Jesus disse: vamos a outros lugares, a outras povoações vizinhas, e eu vou pregar o evangelho lá também, porque eu vim para isso. Então diz a Bíblia que Jesus foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expelindo os demônios. No capítulo 1 ainda, a Bíblia fala da cura de um leproso. Jesus cura um leproso, ele se aproxima de Jesus, diz: Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Jesus disse: então eu quero, fica limpo. E ele ficou limpo. No mesmo instante, Jesus tocou o leproso, e ele ficou limpo de sua lepra. Jesus disse: vá, mas não diga para ninguém o que aconteceu. Mas não bastou. O homem saiu e começou a divulgar e falar o que Jesus tinha feito. A fama de Jesus continua correndo. Entramos no capítulo 2 do livro de Marcos, e no capítulo 2 Jesus cura um paralítico em Cafarnaum ainda.
Jesus está numa casa, a casa está cheia de gente, tinha muita gente ouvindo os ensinos de Jesus, trouxeram um paralítico, descobriram o telhado da casa, desceram um homem. Enquanto descia um homem, Jesus olhou e falou: homem, perdoados estão os teus pecados. As pessoas presentes ficaram admiradas. Como assim perdoados estão os teus pecados? Quem pode perdoar é Deus. Jesus disse para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados. Então Jesus ordenou o homem, diz: eu te digo, levanta, toma o teu leito e anda. E aquele homem, naquela mesma hora, foi curado, levantou, tomou seu leito para poder ir para a sua casa. Glória a Deus. Com esses relatos, eu acredito que tem algumas lições para nós sobre o que significa caminhar com Jesus. E eu percebo, irmãos, de modo muito rápido, numa primeira leitura, é que seguir com Jesus demanda muito trabalho. Seguir Jesus, caminhar com Jesus, demanda muito esforço. Quem quer vida mansa, não ande com Cristo. Se você quer vida mansa, você não deve ser um seguidor de Jesus, porque caminhar com Jesus implica em trabalhar e muito. E a vida de Jesus é bastante agitada. Estar com Jesus implica em envolver-se em muitas atividades, em ter muito compromisso. No sábado de manhã, Jesus vai para a sinagoga. Sai da sinagoga para a casa de Pedro, tem gente para curar. No final da tarde, acaba o sábado, e o pessoal está ali, é possesso, é gente doente, é paralítico, é coxo, gente para todo lado para Jesus curar. E o trabalho vai até altas horas. Jesus quer um tempo para orar sós com Deus. Jesus quer um tempo de descanso. Sabe aquele negócio quando chega aqueles, tipo assim, um pastor Lima, né? Vem para a igreja, vem para algum lugar assim, se percebe, você quer encostar no ombro, você quer conversar um pouquinho, mas não tem jeito, porque todo mundo encosta e chega a hora que se dá uma treguinha, encosta outro, e a pessoa sai, já chega outro, e vão tirar foto, e vão conversar, e vão contar os problemas. Não tem um espaço, não tem uma trégua. Longe de comparar o pastor José Lima ou qualquer um outro a Jesus Cristo, mas só para que você tenha uma noção de que o que estava acontecendo com Jesus era muito maior. Então Jesus se levanta de madrugada para orar, e de madrugada o pessoal está atrás de Jesus e quer a bênção de Jesus, e quer ser tocado por Jesus. Então Jesus diz: vamos para outros lugares, eu tenho muito trabalho a fazer. Seguir Jesus, irmãos, demanda muito trabalho. Seguir Jesus demanda muito comprometimento. A obra de Jesus, o reino de Deus, tem muito trabalho a ser feito. E se você quer trabalhar, se você quer ser útil, ande com Cristo. Abrace a caminhada com Jesus. Seja um cristão. Seja um discípulo de Jesus Cristo. Seja um crente verdadeiro. E você verá que vai encontrar muita gente que precisa de oração. Muita gente que precisa de um aconselhamento. Muita gente que precisa de uma intercessão. Muita gente que precisa de um apoio, precisa de um conselho, precisa de um abraço, precisa de um carinho, precisa de um cuidado. Se você começar a caminhar com Jesus, você vai ver que a caminhada com Jesus implica muito mais trabalho do que a ocupação que a gente tem aos finais de semana. Eu não estou falando de ocupação aos finais de semana. Eu não estou falando simplesmente de participar do culto da manhã e de ter um ensaio à tarde, de ter uma reunião, de ter um culto à noite, de ter um chá no domingo e de ter um futebol, alguma coisa, não. Eu estou falando de uma rotina diária em que você está à disposição do reino de Deus. Eu estou falando de uma vida em que você constantemente está ocupado com coisas espirituais. E você passa a ser um instrumento e um agente de Deus. E você fatalmente vai encontrar pessoas que precisam de Deus. Pessoas que carecem do amor de Deus. Você vai encontrar gente doente, você vai encontrar gente chateada, você vai encontrar gente depressiva, você vai encontrar gente pensando em se matar, você vai encontrar gente pensando em deixar o casamento, pensando em deixar a sua família. E para essas pessoas você vai ter que ser um agente de Deus. E a essas pessoas a gente vai precisar dar atenção, ter cuidado, trabalhar com ela, acordar de madrugada, levantar bem cedo, dar um telefonema, trocar conversa pelo WhatsApp. Você vai ter que dar atenção e essa pessoa vai te ligar, vai pedir: vem na minha casa, e você corre e vai na casa dela. E você manda uma mensagem, manda um e-mail e vê um vídeo, encaminha: ó, esse vídeo é bom para ela, e pá, envia para aquela pessoa, porque você é um agente de Jesus, você é um discípulo de Jesus. E na seara de Jesus tem muita gente doente, tem muita gente aflita, tem muita gente morrendo, tem muita gente com o coração angustiado, tem muita gente sofrendo sozinha. Dentro de igrejas, muitas vezes, tem gente sofrendo sozinha. Gente com vontade de se abrir, de confessar um pecado, de encontrar alguém que possa ouvi-la, mas não encontra.
Então, se a gente quiser ser um seguidor de Jesus, a gente precisa saber, tem muito trabalho a ser feito. Tem muita gente precisando de apoio, precisando de ajuda, precisando de um pão, de um prato de comida, precisando de um abraço, de um carinho, de simplesmente ser lembrado. Simplesmente ser lembrado. Às vezes a gente fica esperando que alguém se lembre da gente. A gente passa muito tempo esperando. Puxa vida, fulano não me cumprimentou. Ele passou por mim, não me cumprimentou. O que será que está acontecendo? E às vezes eu não estou percebendo que do meu lado tem alguém que eu posso cumprimentar. Às vezes eu não percebo que do meu lado tem alguém que precisa de mim. E eu estou preocupado com o outro que não me notou. Então, ser discípulo de Jesus implica muito trabalho, muita dedicação, muito esforço, suar mesmo a camisa. Você vai cansar muitas vezes. Vai ser exigido muito de você. Vai ser exigido o seu dinheiro. Você vai ter que colocar a mão no bolso para contribuir, para investir, para pôr gasolina no teu carro, para buscar alguém, para dar uma oferta, para ajudar, para comprar uma cesta básica. Isso vai ser exigido de você. Porque esse é o preço do discipulado, da caminhada com Jesus. Porque o trabalho de Jesus é muito importante. Porque há muito trabalho a ser feito e todo trabalho é muito importante. Foi para isso que Jesus chamou Pedro, Simão, Tiago, João. Foi para isso que Jesus chamou você. É por isso que Jesus está chamando você, porque tem muito trabalho a ser feito. Eu olho para esses textos também e eu vejo que seguir Jesus implica em envolver-se com o ensino, com a pregação da palavra dele. Não se trata só de ser um cara que ajuda as pessoas. Não se trata só de ser uma pessoa que se precisou dele é só chamar. Não se trata disso apenas. Se trata de se comprometer com as verdades que Jesus prega. Ser um discípulo de Jesus significa em compartilhar para as pessoas o ensino de Jesus, o modo de vida de Jesus, a pregação de Jesus. Jesus entra na sinagoga no sábado e o que Jesus faz? Jesus ensina. Sabe o que as pessoas mais têm em vista quando se fala de Jesus? São os milagres. Quando se fala em Jesus, as pessoas automaticamente pensam no cara, no sujeito que faz milagres, no homem que cura. Mas você fizer uma leitura atenta nos evangelhos, você vai perceber que na grande maioria das vezes, antes de Jesus curar, antes de Jesus operar milagres, Jesus ensina. Jesus prega o evangelho. Jesus fala com as pessoas sobre o reino de Deus. O que muitas pessoas não observam é que, na verdade, o que mais marcou o ministério de Jesus foi o seu ensino, foi a sua pregação. Foi aquilo que ele dizia, foi aquilo que ele falava a respeito do reino de Deus. No capítulo 1, no versículo 22, as pessoas ficaram maravilhadas com o ensino de Jesus. Ficavam pensando, meu Deus, que palavra é essa? Que homem é esse? Veja a maneira como ele diz, veja a maneira como ele interpreta a lei, veja a profundidade dos seus ensinos. O ensino de Jesus era muito mais profundo que o ensino dos religiosos da época. Ele ensinava com uma autoridade que lhes impressionava. Era diferente dos escribas, era diferente dos fariseus. O ensino de Jesus era especial. Louvado seja o Senhor. E diz a Bíblia que não demorou muito, enquanto Jesus ensinava, apareceu um homem que estava possesso de um espírito imundo. E esse demônio gritou, você veio para nos perder, Jesus de Nazaré. Nós sabemos quem é você. És o Santo de Deus. Irmãos, diga aqui para mim, alguém contesta que Jesus era o Santo de Deus? Alguém entre nós poderia dizer, não era o Santo de Deus. O que o demônio ali disse é mentira. Satanás é mentiroso. Olha só. Não. Ele disse uma verdade. Ele realmente disse uma verdade. Jesus é o santo, o ungido, o escolhido, separado de Deus. Jesus era de fato o Emanuel, o Deus conosco. E eles dizem uma verdade. Eu acredito que talvez fosse hoje, como a gente conhece as coisas por aí, talvez se muitos pregadores, se o demônio chegasse, eu sei que você é um homem de Deus. Diabo, eu sou mesmo.
Está vendo, irmãos? Até o diabo conhece. O diabo está reconhecendo que eu sou homem de Deus. A gente talvez daria uma ajustada na gravata, impostava a voz e dizia, demônio. E aí aproveitar a oportunidade para fazer valer a minha posição, porque ele, afinal de contas, está dizendo que eu sou um homem de Deus. Jesus não se envaidece com a declaração do maligno. Jesus não se enche de orgulho, de soberba, porque Satanás, o próprio demônio, está dizendo que ele era um homem de Deus. Quando ele vem tentando bajular Jesus, Jesus diz, cala-te e sai desse homem. Irmãos, a pregação do evangelho não é coisa que Deus colocou na boca do diabo. A pregação do evangelho, o testemunho da palavra, não é para ser feito pelos demônios. Infelizmente, tem pessoas que colocam o microfone na boca de possesso para ver se o demônio diz alguma coisa, influencia a mente das pessoas e tentando convencer as pessoas sobre as coisas. Infelizmente, tem gente que faz valer a sua vida pregressa a serviço de Satanás e começa a pensar que tudo aquilo que viveu lá é uma verdade para ser ensinada aqui. Acontece que a pregação do Evangelho de Jesus não é coisa de Satanás. A pregação do Evangelho de Jesus é para mim e para você. São para homens e mulheres de Deus, aleluia. Nem mesmo para anjos celestiais, nem para os santos anjos de Deus, Deus confiou a pregação, o ensino do Evangelho. O ensino do Evangelho é para homens e mulheres de Deus, para discípulos de Jesus, pessoas como eu e você. O discipulado implica em pregar o Evangelho. Não está na mão de Satanás, está nas mãos do povo da igreja de Deus. Da igreja de Deus. Jesus não deu moral para o diabo. Jesus não deu trela para ele, falou, cala-te, porque a pregação do Evangelho não é da tua conta. Jesus não queria que as pessoas crescem nele, porque o demônio estava reconhecendo. Jesus não queria que as pessoas acreditassem na sua doutrina, porque os demônios também reconheciam a sua doutrina. Jesus queria que as pessoas acreditassem na sua doutrina pela profundidade, pelo poder transformação de sua palavra, pelo poder transformador de sua palavra. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Seguir Jesus implica em ter muito o que dizer, ter muito o que comunicar, ter a palavra de Deus a compartilhar, o ensino de Deus a ser transmitido às pessoas. Infelizmente, meus amados, tem muita gente aí comendo lixo, tem muita gente aí bebendo imundície, tem muita gente se perdendo com ensino falso, tem muita gente se perdendo com doutrinas de demônios, tem muita gente se perdendo com doutrinas pagãs, tem muita gente se perdendo com fábulas, tem muita gente se perdendo com a ficção, com a mentira, com o engano que Satanás produz na vida dos homens. E o Senhor nos chamou, está chamando a mim e a você, para ensinar a respeito de Cristo, para compartilhar com as pessoas as verdades eternas que Jesus nos deixou, reveladas nas Santas Escrituras. Jesus chamou aos seus discípulos, Jesus está chamando pessoas a compartilhar com Ele da pregação das boas notícias do reino. Das boas notícias do reino. Para você e eu sermos os maiores âncoras de toda a história das programações de TV, da mídia, das notícias. Pode colocar o William Bonner em horário nacional e colocar qualquer uma companheira, parceira para ir lá. Nenhuma notícia será tão gloriosa quanto a comunicação do Evangelho na sua boca. Eu admiro muito a postura, a fala, a oratória dos comunicadores dos telejornais. Um deles que eu admiro, inclusive, o seu figurino, Evaristo Costa, lá do jornal Hoje, né? Do meio-dia ali. O homem se veste muito bem. Um homem bonito. Uma bela postura. Uma gravata sempre muito bem alinhada, assentada, a sua camisa, o seu terno. Nenhuma notícia que ele puder dar será tão gloriosa quanto a notícia que Deus coloca na tua boca.
quanto a respeito da salvação eterna de Deus em Cristo Jesus a todo homem pecador. Eles podem anunciar o fim da inflação, podem anunciar a prisão de todos os corruptos, podem anunciar a paz mundial, mas somente a mensagem que só Jesus Cristo é Senhor e salva os pecadores, que pode sair da tua boca e que pode transformar de fato as vidas. Seguir Jesus significa em ter uma boa mensagem a ser levada, em pregar, em ensinar. Seguir a Jesus também implica em provar um alívio que só vem dele. O que nós vemos nesse relato aqui é que por onde Jesus passa, ele traz alívio para as pessoas. No capítulo 3, no capítulo 1, melhor dizendo, Jesus diz àquele homem, aquele demônio: cala a sua boca e sai desse homem. Jesus não quer aproveitar a situação para mostrar para as pessoas que ele tem autoridade sobre o demônio. Jesus não quer impressionar as pessoas. Jesus não quer trazer o possesso para o palco e mostrar que ele domina aquele ser espiritual. Jesus não quer fazer isso. Jesus não tem interesse nesse tipo de coisa. Jesus vê uma criatura de Deus sofrendo por um espírito imundo. Jesus estava vendo diante dele um homem a quem ele amava, um homem a quem o Pai amou, e estava totalmente tomado, suas faculdades mentais perdidas, ele estava completamente nulo ali. Ele perdeu toda a sua dignidade naquela hora. Ele não sabia o que estava acontecendo, ele não tinha domínio de si mesmo. Sua dignidade estava completamente perdida. E Jesus não se aproveita da ocasião para impressionar ninguém, porque Jesus vê que ali havia alguém que precisava de alívio. Jesus se interessa em oferecer alívio para as pessoas. Ele chega na casa de Pedro e ali logo apresentam-lhe a sogra de Pedro. Diz o texto que logo lhe falam dela: olha, a sogra de Pedro está com muita febre. Jesus se aproxima, toma ela pela mão e a febre vai embora. Jesus chega no fim do sábado, aquela multidão de pessoas, gente paralítica, gente possessa, gente doente de diversas enfermidades. Jesus dá atenção àquelas pessoas, Jesus toca aquelas pessoas, Jesus cura aquelas pessoas e ele oferece alívio para elas. Jesus encontra um homem leproso. Vocês sabem como era tratado um homem leproso naquela época. Ele era colocado à margem da sociedade. Era uma pessoa desprezada. Quando as pessoas viam um leproso, elas fugiam e gritavam: olha, está vendo um imundo aí. Elas se separavam dele. Jesus encontra com aquele leproso, Jesus ouve o que ele tem a dizer, e Jesus faz o que ele não precisava fazer para curá-lo. Jesus toca no leproso. Se alguém tocasse no leproso, o que lhe acontecia? Ficava cerimonialmente impuro. Mas Jesus toca no leproso e é ele que fica limpo, aleluia. A pureza de Jesus purifica o impuro. A pureza de Jesus limpou o imundo. Jesus trouxe alívio para aquele homem. Jesus quer trazer alívio para as pessoas. Jesus vive fazendo isso em todo tempo. Para pessoas enlutadas. Pessoas que estão sofrendo a morte de alguém querido. Estão sentindo saudade. Sente dor. Às vezes chega em casa, olha para a cama, olha para aquele sofá, olha para aquele cantinho e se lembra. E o coração dói, fica apertado porque a pessoa se foi. Mas para essas pessoas Jesus concede alívio, mesmo no meio da dor. Jesus pretende trazer alívio às pessoas que estão doentes, pessoas que estão acamadas, pessoas que estão aflitas. Hoje, irmãos, essa tarde, pela graça de Deus, eu tive o privilégio de participar de um encontro em que Jesus levou alívio para alguém doente.
De nossos irmãos é dessa igreja aqui, de nossa igreja, está enfermo. Mas quando uma tarde de sábado, alguns crentes em Jesus se reúnem perto dele para cantar hino, para ler a palavra e para tocar no corpo dele, para orar com ele, aquele homem não recebeu a cura, mas ele recebeu alívio, irmãos. O dia dele ficou melhor, porque ele tinha companhia, porque tinha gente que estava ali do lado dele, porque ele sentiu que tinha gente que se importava com ele, porque ele se sentiu amado, porque ele se sentiu querido, porque ele se sentiu acolhido. É isso que significa ser discípulo de Jesus, levar alívio para as pessoas que estão angustiadas, pessoas que estão sofrendo de incompreensão, pessoas que estão feridas, pessoas que são maltratadas. Quantas pessoas que são maltratadas dentro da própria casa? Quantas mulheres são maltratadas pelos seus próprios maridos? Por um homem que prometeu que ia cuidar dela, que ia amar ela, ia proteger ela. Hoje é a pessoa que mais a humilha, que mais a envergonha, que mais maltrata e que mais pisa. Quanta gente vive assim? Quantos filhos vivem nessa condição? Não se sentem atendidos, queridos pelos seus próprios pais. Quantas pessoas vivem assim, cercadas de muitas outras, mas ainda assim não se sentem compreendidas e amadas. Quantas pessoas nos nossos dias estão agora pensando em acabar com a sua própria vida porque não vê sentido nenhum nela, porque estão infelizes. Mas Jesus Cristo veio a esse mundo não para que as pessoas vivessem infelizes, mas para que elas encontrassem alívio na palavra, no amor, no cuidado, na atenção na palavra dele. E onde Jesus está hoje, se não em mim e em você? Onde Jesus está hoje, se não no meio da igreja? Onde Jesus está hoje, se não no meio do seu povo, dos seus filhos, na vida de nossos irmãos, na vida da sua igreja, que é o seu corpo? Talvez você mesmo veio hoje aqui na esperança de encontrar um pouco de alívio. Talvez você veio aqui hoje esperando encontrar um pouco de paz, de sossego para a tua alma. Talvez você se sente muito acusado. Acusado pelo pecado que você não consegue deixar. Acusado pelo medo de ser descoberto. Acusado pela dificuldade de ser quem você acha que deveria ser, não consegue ser. Acusado por não estar conseguindo cumprir as suas obrigações, os seus deveres. Talvez acusado por não estar cuidando da sua família como deveria. Talvez acusado por não ter o emprego que deveria. Talvez acusado por estar faltando dinheiro e as pessoas estão te cobrando, estão te reclamando, estão chamando a sua atenção. Você não consegue cumprir aquela obrigação, não consegue pagar as dívidas. Se sente acusado, sente pressionado, sente angustiado, sente humilhado, sente aflito e não sabe o que fazer, não sabe como reagir. Eu te digo, Jesus Cristo hoje mesmo te dá alívio, te dá segurança, te dá paz. Talvez você volte para casa com os mesmos problemas, mas você volta com uma certeza absurda de que o Senhor está contigo e Ele vai te ajudar. E você vai encontrar a resposta, você vai encontrar o caminho. Eu olho para esse texto da palavra de Deus e vejo que Jesus, caminhar com Jesus, é também desfrutar do perdão que Ele oferece. Desfrutar de perdão. Isso aconteceu em Cafarnaum, quando Jesus está ensinando e vem trazendo um homem paralítico. E o que é que todo mundo esperava que Jesus fizesse? Antes de qualquer coisa, que Jesus dissesse àquele homem: olha, levanta, toma a tua cama e anda. Você está curado da tua enfermidade. Jesus, neste momento, faz o oposto do que as pessoas esperavam. Jesus surpreende a todo mundo naquela hora, porque Ele diz: os seus pecados estão perdoados. E as pessoas, ao invés de ficarem felizes com a declaração, elas ficam indignadas. Como assim, perdoar pecado? Ele não tem autoridade para isso. Jesus prova que tinha autoridade a curar aquele homem. Mas o que Jesus mostra naquela hora, ora, irmãos, que coisa boa é andar com suas próprias pernas. Que
coisa boa é você ter uma saúde ao ponto de que poder movimentar-se perfeitamente. Que coisa boa. Mas naquela hora Jesus mostra de que havia algo mais importante que ele poderia oferecer às pessoas, além das curas, dos milagres, além de curar as doenças. Havia algo mais importante que Jesus podia oferecer, e é o perdão de pecados. Perdoar pecados. Quanta gente hoje vive amargurada e aflita, com a consciência pesada por causa dos seus pecados. Quanto a gente não consegue vencer os seus pecados. E se o pecado não nos angustia, significa que nós já fomos tomados por ele. Se o pecado é algo que não nos incomoda, significa que nós já fomos consumidos por ele. Porque quando nós passamos a experimentar o toque do Espírito Santo em nossas vidas, nós jamais nos acomodaremos frente ao pecado. Quando o Espírito Santo começa a bater na porta do nosso coração e atuar em nossa vida, nós nos incomodamos diante das coisas erradas que a gente faz, diante das coisas erradas que a gente diz e pensa, dos comportamentos que a gente tem. Mas Jesus não vem para condenar, Jesus vem para perdoar. Lá em João 3, a Bíblia diz que Jesus não veio para trazer condenação, mas para trazer salvação ao mundo. Jesus veio para trazer perdão e redenção e restauração e alívio espiritual, para reconciliar todo homem, toda mulher com Deus. Foi o texto bíblico que nós ouvimos aqui no início do culto. O Senhor veio para nos reconciliar e nos aproximar com Deus. O pecado é a maior de todas as tragédias humanas. O pecado é a maior desgraça que a humanidade já experimentou. O pecado acaba com a vida de qualquer um. E o pecado é como uma doença que progride, que avança. O pecado nunca fica quietinho no canto. O pecado nunca fica ali depositado num canto da existência humana. Ele sempre vai progredir, ele vai avançar, ele vai atingir outras instâncias da alma, do ser, da natureza, do comportamento. Ele sempre vai tomar o ser como um todo até que a pessoa esteja completamente destruída, até que ela seja completamente arrasada por esse mal. Mas Jesus Cristo, com seu sangue precioso, vertido na cruz do Calvário, nos purifica de todo o pecado, é o que a Bíblia ensina. E se você estiver lutando contra o pecado, se você estiver batalhando contra o pecado, contra a natureza pecaminosa, contra pensamentos, contra sentimentos, contra vontades, contra o domínio do pecado que quer te dominar e quer te controlar, eu te digo hoje que em nome de Jesus Cristo Nazareno, você pode ser liberto e perdoado pelo sangue de Jesus, pode ser restaurado, tomado pela glória de Deus e pelo Espírito Santo de Deus, porque a Bíblia diz que o pecado não terá mais domínio sobre nós, porque nós estamos debaixo da graça de Jesus Cristo, aleluia. Seguir Jesus significa em trabalhar muito, em correr atrás de gente, em se aproximar de pessoas, se relacionar com pessoas. Seguir Jesus significa ter cheiro de gente, se aproximar de gente, se relacionar com gente, tocar pessoas, acordar cedo, dormir tarde, gastar dinheiro, dedicar tempo, atenção. Isso tudo implica em caminhar, seguir Jesus. Seguir Jesus significa encarregar a melhor de todas as notícias e ter ela dentro de si para levar para o mundo. Nós temos a melhor de todas as notícias. Deus reconcilia o pecador por meio de Cristo nosso Senhor. Há esperança para qualquer homem, qualquer que seja a sua condição, por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Essa é a mais bela, a mais preciosa, a mais tremenda de todas as notícias. Seguir Jesus significa encontrar alívio e oferecer alívio. Significa encontrar perdão e oferecer perdão. Eu quero convidar vocês agora a se colocarem de pé por um instante, para que nós tenhamos um momento.